Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare no encontro de hoje. Então, nós vamos conversar hoje um pouco sobre os transtornos psicóticos, que se caracterizam por uma fragilidade do ego, que não consegue conter os conteúdos inconscientes no inconsciente. Aquele material, ele rompe na consciência de uma maneira perturbadora e acaba por causar esses sintomas que eu coloquei aqui no quadro. Os delírios, as alucinações, o pensamento e o discurso desorganizado, o comportamento motor desorganizado e os sintomas negativos, que a gente vai poder esmiuçar um pouquinho agora. Pode deixar, não tem problema. Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz da razão, não tem justificativa, evidência concreta que possa fazer com que a pessoa abra mão daquela ideia fixa. Eu lembro de ter acompanhado um paciente, não sei se eu contei para vocês já, que ele acreditava piamente que era um funcionário do alto escalão lá do governo norte-americano, e ele carregava um radinho através do qual ele se comunicava com o presidente da época. E ele era uma pessoa muito importante nesse sentido e não tinha como convencer ele do contrário. Só que aquilo se torna, quando ele estava em crise, quando ele estava em surto psicótico, aquilo se tornava assim, ele ficava preso naquilo de tal maneira que não sobrava espaço para mais nada, né? E eu lembro que a gente tentava conversar com ele e convencer do contrário não funciona. Não adianta dizer, não, mas veja bem, não é possível que seja dessa maneira. Não, ele acreditava naquilo. Entrar no delírio, não, mas veja bem, quem sabe já está na hora de você se aposentar, não precisa mais trabalhar para eles. A pessoa entra, vai naquilo e vai criando outras possibilidades. Então, também não tem como lidar dessa maneira. A gente tem que entender a mensagem que aquele delírio, que aquele sintoma está trazendo e poder agir dentro daquilo. Depois de um tempo acompanhando aquela pessoa, a gente pôde perceber que talvez aquele delírio fosse a única coisa concreta que ele tinha para se agarrar. Era a única coisa que dava segurança, e tirar aquilo era tirar tudo naquele momento. Então, porque ele era uma pessoa inteligentíssima, tinha 2 cursos superiores, mas ele tinha esquizofrenia e ele entrava em surto porque durante um tempo ele fazia o tratamento corretamente, usava medicação, porque a medicação é extremamente importante, do mesmo modo que a gente trabalhou os outros conflitos, né, a depressão, a síndrome do pânico, etc., etc., que também tem uma desorganização muito peculiar dos neurotransmissores, no caso dos transtornos psicóticos, dentre os quais a esquizofrenia, também a gente tem uma alteração importante em determinados neurotransmissores. Então, o que acontece? A medicação vai auxiliar essas neurocomunicações. O paciente fazia o tratamento durante algum tempo, ficava relativamente bem, mas, além de tudo, ele era usuário de crack. Então, às vezes, ele se atrapalhava, começava a usar crack, aí entrava em surto e internava. Eu acompanhei ele na internação durante aquele período. Então, ele tinha uma família muito desestruturada, também não tinha apoio. O sintoma, o delírio, era tudo que ele tinha. Então, como trabalhar dessa maneira, né? Na verdade, a gente precisa criar toda uma outra condição para que a pessoa possa ter outras coisas de qualidade, positivas, em que se apoiar para que aquele delírio possa ir perdendo o sentido de ser, por exemplo. Então, a gente tem as alucinações auditivas, as vozes, as pessoas escutam vozes, na maioria das vezes dizendo coisa ruim. Aí a gente sempre fica naquele questionamento, né? Nós espíritas, tá? Mas até onde a gente sabe que é uma alucinação ou é uma percepção da vida espiritual? Dentre as alucinações auditivas, alucinação visual, do tato, do paladar, do olfato, de toda a percepção pode ter alteração. Quando é uma alucinação de fato, decorre dessa perturbação cerebral e desses conteúdos inconscientes que rompem na consciência, que pode ser conteúdos simbólicos, e na maioria das vezes, a Joana de Ângeles vai dizer, de conteúdos de vidas passadas, de conflitos que ficaram no inconsciente e vêm através
desse movimento do inconsciente que traz para fora. Então, a pessoa, por exemplo, está aqui nessa realidade e daqui um pouco, durante um surto, se vê tomado de uma outra realidade que não é a que está aqui, que são lembranças do passado espiritual que se atravessam, lembranças de crimes, de situações traumáticas muito intensas, e daqui um pouco a pessoa está brigando com alguma coisa que não está acontecendo agora. Não pode ser uma interferência espiritual também, caso uma fascinação? Ou Sim. então algum obsessor do passado, como tu disseste, coisas horríveis do passado, Sim. que esteja ali aproveitando aquele instante? Exatamente. A grande dificuldade, e o Divaldo Franco respondeu justamente essa pergunta, dizendo que a linha que divide a parte psíquica da espiritual, ela é tão tênue, que é tão difícil de saber exatamente onde separa, porque a gente tem as duas coisas. A gente tem a alucinação, que é um produto da própria pessoa, e a gente tem a interferência de outro psiquismo que também se atravessa aí, provocando os mesmos sintomas. E os quadros obsessivos, eles vão provocar também alterações nos neurotransmissores. Olha que complexo. E, através dessas alterações, vão produzir esses sintomas, mas partindo de uma causa que é a causa obsessiva. Então, a gente tem as duas coisas. E, para deixar a situação mais complexa ainda, principalmente para quem vai tentar tratar, e para aquela pessoa que está vivenciando o conflito, geralmente elas acontecem concomitantemente. A gente tem o quadro psíquico e o quadro espiritual juntos se sobrepondo. Agora, claro, vamos dizer que essa pessoa esteja em tratamento espiritual, psíquico e tratamento médico. Bom, a gente vai estar trabalhando todas essas frentes, então a gente vai ter momentos em que a parte espiritual vai estar bem, vai estar tranquilizada, e a pessoa vai estar somente com os seus conflitos. A gente tem uma passagem de um dos livros do André Luiz, estou tentando me recordar qual, talvez possam me ajudar, de uma pessoa que é conduzida em desdobramento para o plano espiritual, e ela está lá rodeada dos amigos espirituais, e ela tem crises, como se ela estivesse, naquele momento, sendo atacada pelo perseguidor. Mas, naquele momento, ela está no plano espiritual, lá junto com os mentores. E ela está produzindo aquele quadro em função das suas questões conflitantes. Então, ali é um produto do psiquismo da própria pessoa, porque não tem um agente interferindo. Isso aí que eu me lembro é do livro da Ivone Pereira. Ah, da Ivone Pereira? Da Ivone Pode ser que eu esteja me Pereira. confundindo. Também tem. Da Ivone Pereira, bem nítido. Eles estão ao redor da pessoa, e a pessoa está desesperada, com fome, e só vê monstros. E não tinha ao redor dela? E não tinha. Não tinha, era dela. Aí vocês... Espírito, né? Sim, espírito. Junto com o espírito. Não é nem no corpo, não está nem sob a ação do cérebro orgânico. Então, a coisa é extremamente complexa. Essa pessoa estava encarnada ou não? Não. Era o espírito, mas ela estava encarnada, o espírito estava lá? Desencarnada. No que ela lembra, era uma pessoa desencarnada. No que eu estou lembrando, era uma pessoa encarnada que foi conduzida em desdobramento. Então, a gente vê os dois exemplos. Né? Sim, porque encarnada, ela está sob a ação do cérebro físico, apesar de estar deslocada do corpo. Ok? Mas desencarnada, não. Porque, de qualquer maneira, o fator causal está no espírito. Né? E é claro que a situação psíquica conflitante é que vai dar abertura para a ação espiritual obsessiva. Então, a base de tudo isso, de qualquer maneira, está na própria pessoa. Mas na produção dos sintomas, a gente vai ter essas interferências também. Então, os delírios, as alucinações, e claro que, no caso dos delírios, também os quadros obsessivos vão intensificar, porque aí pode vir, por exemplo, o espírito falar coisas e deixar a pessoa mais perturbada ainda. Eu lembro de um paciente que sentava para conversar com a gente, ele chamava, vem pro cantinho, vem cá, não sei o quê. As paredes têm ouvidos, as paredes têm ouvidos. Muito preocupado que certamente ia ter alguém prestando atenção no que ele tinha para dizer, a consciência de culpa, de sabe-se lá o quê, que a pessoa cometeu no passado, e às vezes no passado muito distante. E aí a gente tem os quadros obsessivos em si, a pessoa está ali percebendo, de fato, o campo espiritual. A gente tem o pensamento desorganizado, o discurso desorganizado. Talvez vocês já tenham acompanhado pessoas com esquizofrenia, às vezes em surto. Eles falam muito ligeiro, mais ligeiro do que eu estou falando agora, mas com uma série de coisas desorganizadas, ideias que se sobrepõem e não têm sentido.
o comportamento motor também desorganizado, e os sintomas negativos é a perda ou diminuição das capacidades mentais. Às vezes a capacidade de sentir o afeto diminuída, ou a vontade diminuída. A gente tem os quadros de catatonia, que são pessoas que ficam como se estivessem completamente alheias a tudo e não respondem a qualquer estímulo, estão ali sentadas, parece que não estão nem te enxergando. É uma maneira também de se colocar dentro de uma concha protetora, de tentar se voltar para dentro de si para se proteger desse mundo, dessa realidade externa vista como uma realidade muito perigosa, muito ameaçadora. Então, os estímulos em relação ao tratamento, os estímulos afetuosos, mostrando para a pessoa que a realidade externa ela pode ser diferente daquilo, aos pouquinhos vai ajudando esse espírito a ir saindo dessa concha. Mas é interessante que, muitas vezes, esses sintomas aqui, no caso de pessoas idosas, podem aparecer decorrentes de outras causas orgânicas. Eu lembro de uma pessoa que eu acompanhei, tinha por volta de 80 anos, talvez, e ela nunca teve nenhum surto psicótico, e num determinado momento começou a ter sintomas de paranoia. Ela estava com medo que tivesse ladrões no prédio dela, investigando ela, ou que iam invadir. Estava numa situação de paranoia assim, horrível. E aí a gente foi avaliar, até o psiquiatra que acompanhou, muito atento, sugeriu que primeiro ela fizesse uma avaliação clínica. Não era um quadro psicótico, apesar dela estar com aquela paranoia, era um quadro de falta de vitamina B12, vejam bem, e alteração da tireoide. Mas também pode ser causado algumas vezes por alguma infecção boba até, pode provocar em idosos sintomas muito semelhantes. Então, cuidado, a gente pensa que a pessoa está em surto e não. Ela reequilibrou, né, tomou injeção de vitamina B12 por algumas semanas, reequilibrou a tireoide e ficou bem. Os sintomas foram embora. Interessante, né? A Joana de Ângeles tem alguns parágrafos que eu trouxe para ler para vocês, porque eu achei de uma profundidade muito grande. Eu quero ir direto a eles agora. Falando dessa questão das interferências espirituais. Os livros que falam dessa parte aqui é O Encontro com a Paz e a Saúde e O Triunfo Pessoal. São os dois livros que trazem com bastante profundidade isso aqui. Ela diz assim: a mente, que não é física, emite ondas especiais que são captadas por outras equivalentes que sincronizem com as emissões que lhes são direcionadas. Há em todo o universo intercâmbio de mentes, de pensamentos, vibrações, campos de energia. No que diz respeito às afinidades psíquicas, a sintonia vibratória permite que sejam decodificadas mensagens mentais por outros cérebros que as captam, conforme os admiráveis fenômenos parapsicológicos da telepatia, da clarividência, da precognição, da retrocognição, cujas experiências em laboratório tornaram-nos cientificamente comprovados, reais. Então, a mente, que não é física, emite ondas que são captadas por outras mentes, através dos fenômenos que a gente conhece dentro da doutrina espírita. É natural, portanto, que não havendo a destruição do self, o self não morre, o psiquismo não morre. Quando ocorre a morte ou desencarnação do ser humano, é natural que a mente prossiga enviando as suas mensagens de acordo com as construções emocionais de amor ou de ira, de felicidade ou de desdita, que se fazem captadas por estações mentais ou campos psi, dando curso às inspirações, às percepções enobrecidas ou perturbadoras, facultando o surgimento das nefastas obsessões de efeitos calamitosos. Então, essas ondas são emitidas, por outras são captadas, se encontram as que se afinizam, e a gente tem essas interferências, conforme a gente estava conversando agora mesmo. Então, as atitudes, as coisas, os crimes, as dificuldades que ficaram, que não foram julgadas
pelos tribunais da Terra e que ficam inscritas no inconsciente, sendo julgadas pelo nosso eu mais profundo, pela nossa consciência profunda, vamos dizer assim, acaba por nos atravessar durante a nossa caminhada, nas novas encarnações, para que a gente possa, então, reparar os danos cometidos. Por isso que muitas vezes a pessoa se vê naquelas cenas onde estava inserida quando cometeu a dificuldade. A Joana coloca aqui que outros fatores que causam aí no plano físico as enfermidades infecto-contagiosas, algumas sequelas podem provocar essas alterações nos neurônios, esses fenômenos orgânicos, fases da vida importantes, que têm alterações orgânicas importantes, como a puberdade, na adolescência, a menopausa ou a andropausa, também podem ser momentos em que esses transtornos podem ser desencadeados, ainda que a causa profunda esteja no espírito. A consciência de culpa das ações vivenciadas em existências anteriores. Então, o principal nos transtornos psicóticos é isso, é essa desconexão da realidade. As percepções ficam alteradas, por isso que a gente chama de transtornos graves, porque a pessoa se desconecta da realidade. A percepção fica alterada, e aí a pessoa não consegue conviver, ter a sua vida saudável. Em tratamento, isso melhora consideravelmente, para que as pessoas possam ter a sua vida o mais normal possível, vamos dizer assim, né? Mas são quadros que precisam de acompanhamento durante todo o processo reencarnatório. São pessoas que podem atuar, trabalhar no centro espírita, não tem problema nenhum. A gente só sugere que tenha cuidado na mesa mediúnica, porque a gente pode pensar assim, né, se o ego está tão fragilizado que esses conteúdos inconscientes eles irrompem, quando a pessoa vai fazer uma psicofonia de um irmão atormentado, por exemplo, isso pode sobrecarregar ainda mais aquele ego que já está frágil. Então, a gente sugere outras atividades que a pessoa possa participar, né, ajudando, estando junto, convivendo, podendo também absorver dessa coisa maravilhosa que é oferecida nas experiências dentro da casa espírita, mas com cuidado com relação ao trabalho mediúnico em si, em função disso. Para se preservar. Exatamente. É diferente de outros transtornos, onde a gente tem um ego que está um pouquinho mais fortalecido, que a gente tem alterações de humor, os quadros de ansiedade, de depressão. Isso em si não vai prejudicar. Nos quadros psicóticos pode ser um pouco pesado, vamos dizer assim, para o próprio paciente. Todas aquelas questões que a gente conversou nos outros transtornos são válidas aqui também. A lei de afinidade, que faz com que a pessoa seja atraída para a carga genética correspondente, porque a gente vai ter fatores hereditários importantes aqui. A esquizofrenia tem um componente genético importante. Então, o espírito é atraído para aquele contexto, tanto genético quanto psicossocial, familiar, que vai favorecer essas experiências necessárias ao seu processo evolutivo. Então, da mesma maneira, a gente vê que é a mesma regra, que depois vai se manifestar um tanto diferente conforme cada situação, cada indivíduo. E uma outra coisa que a Joana coloca, que me parece muito interessante, pensando no nosso processo de individuação, porque a gente vivencia todas essas experiências, ou bem-sucedidas ou mal-sucedidas, que vão nos trazendo elementos que vão compondo a nossa carga de experiências na nossa evolução. Ela bota assim que o self vai se desenvolvendo mediante as experiências que o acercam do arquétipo primacial, aurindo vitalidade, aurindo força. A gente busca essa força no Deus interno para que possa fazer a nossa caminhada rumo ao Deus criador do universo, vamos dizer assim, para poder fazer essa conexão e seguir a nossa caminhada neste rumo. Então, independente desses percalços na caminhada, é sempre uma maneira de nos reajustar ao caminho, vamos dizer assim. Se a gente está vivenciando, colhendo alguns frutos um tanto amargos,
Esses frutos amargos também estão nos reconduzindo de volta ao caminho para reconsiderar e refazer esse plantio de uma outra maneira. Mais ou menos conforme a gente já vem conversando, né? A saúde mental só é possível quando o self, estruturado em valores éticos nobres, compreende a finalidade da existência humana e direciona os sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar de toda a sociedade. A liberação do ego arbitrário, que também pode ir se permitindo não ficar preso naqueles elementos que compõem a persona, da aparência, esse ego arbitrário que muitas vezes se exterioriza dessa maneira pela persona, vai permitindo a integração do ser na vida em caráter de plenitude. E aí a gente tem, em termos de tratamento, além das terapêuticas medicamentosas, da terapia psicológica, a fluidoterapia, que sempre vai ajudar também a ir reorganizando esse quadro orgânico e mental. Então, os passes são muito importantes. A sociabilização do paciente, os grupos de apoio são muito importantes também. Vai dando essa força, vai ajudando a estruturar o ego. Algumas atitudes que a gente chama também de ego auxiliar. Eu lembro que eu tinha uma paciente também num hospital que eu trabalhei há muito tempo. Ela tinha um quadro psicótico leve, assim, mas ela era tomada de grande confusão mental. Ela se perdia. Muitas vezes ela achava que estava sendo perseguida pelo psiquiatra dela. E aí, na época eu era estagiária, na verdade, e uma função muito simples que eu fui aprendendo naquela ocasião era de poder ajudar o ego dela a se centrar, a entender mais ou menos o que estava acontecendo naquela situação. Olha, fulaninha, presta atenção, olha o que está acontecendo ali. Ela não estava num quadro de delírio, quer dizer, ela estava num quadro, era uma alteração, desculpa, eu estou falando tão confuso, ela estava se sentindo perseguida pelo psiquiatra, mas a partir de um ego auxiliar, da gente poder sentar ao lado dela e mostrar para ela ali o quanto ela era também bem acolhida por aquele médico, o médico estava falando com outro paciente, mas em seguida já ia conversar com ela. Toda essa informação ela ia conseguindo receber e se tranquilizar por algum momento. Então, esse ego auxiliar, no sentido, o ego de uma pessoa, podendo auxiliar o ego dela a se centrar naquele momento, a se harmonizar naquele momento para ajudar nessa percepção mais adequada da realidade. Teve uma vez, de um paciente também, que ele tinha um quadro de esquizofrenia. E olha que interessante a questão das experiências espirituais anteriores se atravessando na vida hoje. Ele tinha um quadro de esquizofrenia, estava tratando aquilo, mas, paralelo a isso, ele tinha um problema no braço. Estou tentando me lembrar no ombro, aqui assim. E ele estava sempre reclamando daquele problema. Já tinha sido encaminhado para vários médicos, já tinham revirado ele para tentar localizar a origem daquele problema, não se detectava nada, mas ele estava sempre sentindo muita dor. Ele era medicado para a dor, não adiantava. E aí, num belo dia, ele veio contar que ele teve um sonho. E no sonho dele, ele era piloto de uma aeronave numa situação de guerra, e ele era abatido, mas o avião dele caía, mas ele sobrevivia, e ele era arrastado pelos inimigos, e era arrastado justamente por aqui. E aí, a partir daquele momento, ele começou, paralelo ao tratamento dele, também fazer um tratamento numa casa espírita, um apoio espiritual. E eis que aquela dor que já estava mais de ano perturbando ele, depois dele ter esse sonho e buscar o atendimento espiritual, a dor desapareceu. Né? Então, interessante, porque, obviamente, que pelo que a gente já conhece do espiritismo, nos leva a pensar que era um resquício de uma experiência anterior. Então, ele sentia aquela dor como se fosse no corpo físico, mas o corpo físico não tinha nada. Passava por delírio, né? Não tem nada. Mas, no entanto, aquilo tinha uma causa bastante objetiva. Tratada a causa, ele foi ficando bem. Ainda com as suas questões psicóticas. Ele continuava com a sua esquizofrenia, seguiu tratando a sua esquizofrenia, mas a dor no braço desapareceu. Estou aqui com uma dúvida.
A gente sabe da lei do retorno, né? Causa e efeito. Mas, assim, não sei se tu vai chegar na parte do tratamento. Quando uma pessoa vem com uma deficiência ou vem com alguma coisa, a gente até entende que isso tenha... Mas um transtorno, como uma esquizofrenia, como é que isso vai ajudar o espírito no processo evolutivo dele? Porque ele vem numa condição intelectual complicada de lidar, né? Como uma deficiência mental ou os transtornos psicóticos mesmo, assim, né? Qual é o propósito evolutivo dele vir tão atrapalhado? Porque pode que ele acabe se complicando mais em vez de ajudar. A gente sempre pensa que a lógica é não se complicar mais. É pensar assim, bom, se sem isso eu iria me complicar mais, como é que será que eu estava antes? Porque o antes, muitas vezes, pode parecer melhor. Mas aí a gente pensa naquela outra temática que eu falei antes, que a gente já tinha visto em outras aulas da sociopatia, por exemplo. A gente vê, às vezes, a cabeça de um sociopata, que me parece uma situação muito pior, porque daí a pessoa está lá com o pensamento organizado, com toda a sua parte intelectual organizada, e cometendo, muitas vezes, crimes hediondos, e ali sim, ali plantando coisas a serem colhidas mais à frente. É diferente de uma pessoa que está em franco desequilíbrio mental, e aí a gente viu também, a gente vê situações assim, uma pessoa portadora de uma esquizofrenia paranoide grave, cometer um homicídio, porque achou que ia ser morto pelo vizinho, então matou o vizinho antes para se defender. Então, na cabeça dele, ele matou para se defender. Essas pessoas são, inclusive, consideradas inimputáveis pela lei. Elas não vão nem para o presídio, elas vão para um tratamento porque está em franco desequilíbrio mental. Então, é que nem a gente diz, que quando é diferente tu quebrar um prato porque tu quer, do que tu deixar o prato cair no chão. Vamos pensar que, numa existência anterior, eu tenha prejudicado meus amigos, as pessoas queridas, passado por cima de todo mundo com meus propósitos egoístas e passei bem, desencarnei bem, feliz, quem se ralou foi os outros. Aí eu vou para o plano espiritual e começo a me dar conta de tudo isso e fico profundamente perturbada comigo mesma, olhando para aquelas situações. E quando eu reencarno, essa perturbação em que eu me encontro acaba destrambelhando de tal forma o meu aparelho mental, o meu cérebro, inclusive, as neurocomunicações, que eu passo a apresentar um quadro de uma doença mental. Então, eu venho manifestando essa perturbação. Altera a percepção de realidade, eu começo a me atravessar com essas imagens do passado. Isso tudo está me obrigando a parar e olhar para trás. Muitas doenças a gente considera expiatórias, é aquele processo de drenagem, né? Depois de expiar, depois de poder parar e olhar, é que a gente vai ter ocasião de trabalhar então na reparação. Sem dúvida, o propósito não é que as coisas fiquem piores, mas é que talvez a gente pense assim, poderia ficar muito pior se não fosse dessa maneira. Talvez a pessoa estivesse cometendo coisas mais complicadoras ainda, vamos dizer assim. Não sei se estou me fazendo clara. Se alguém quer me ajudar também, complementar nessa resposta. Eu pensei o seguinte, se ela sai de uma sociopatia e vai para um transtorno psicótico devido à culpa até, né? A consciência de culpa, foi isso que eu entendi. É isso? É uma evolução, né? Por incrível que pareça, porque ela não está... Falando em várias vidas, tá? Porque assim, um transtorno sociopático nessa encarnação não vai desembocar numa psicose. Nunca vi isso acontecer. Mas estou aqui criando hipóteses, pensando em várias reencarnações. Sim, eu entendi. Mas é uma consciência de culpa de várias encarnações. Assim, que a pessoa chegou na espiritualidade e daí conseguiu se dar conta em algum momento das barbáries que fez. Então, quando chega aqui e começa a se desequilibra com um transtorno psicótico, de qualquer forma, já é uma evolução, né? Porque ela não está mais fazendo coisas contra si mesma, que antes ela, além de fazer contra os outros, o principal lesado é sempre o espírito. É isso? Olha, mais ou menos o que ela perguntou, eu também
esclareceu muito foi aquele livro Estigmas da Alma, do Adenauer. Ali eu comecei a entender melhor. A pessoa fica marcado, aquilo que tu faz fica marcado em ti. No nosso lar, não sei como é o nome do médico, explica para o André Luiz isso. O que tu cometeu na Terra está marcado em ti, só lá tu vai reencarnando, tu vai poder desmanchar. Então a pessoa volta para reviver aquelas situações. E daí, então, depende dela. Aí é porque o livre-arbítrio pode repetir 20 vezes, ou tu pode, numa só, tu passar tranquilo. Não tem aquela coisa que depende de ti. Por isso que os espíritos dizem, nós evoluímos 10% só, né, do que a gente poderia, porque a gente fica, aquele homem velho fica, não consegue renovar. Mas estigmas da alma é que eu entendi muita coisa ali. Eles dão as definições, esses complexos todos, transtornos todos, né? Achei uma maravilha aquele livro. Ah, é? É. Quer falar? Como assim? Esse é o processo da consciência. Ah, sim. É um processo que se dá lentamente e eu complementaria para tentar responder essa questão também, né, do processo da consciência, e isso que a Leila falou. Aí a gente vê também a grande diferença entre um ser e outro. A gente vai pegar duas pessoas que tenham o mesmo tipo de esquizofrenia, vamos dizer assim, e que são muito diferentes. Uma pode estar profundamente revoltada, vamos dizer assim, agredindo todo mundo, e a outra não, porque a pessoa não é só a doença, né? Qualquer pessoa que tenha um transtorno, por mais grave que seja, a pessoa não é só a esquizofrenia. A pessoa tem momentos de lucidez. Vocês lembram, tem 2 filmes que eu costumo citar quando a gente estuda essa temática. Um deles é Uma Mente Brilhante, né, que mostra um quadro de esquizofrenia, e o outro é Shine. O Shine tem uma cena tão linda, porque é um cara que é portador de esquizofrenia, gravíssima, inclusive, e tem um momento que ele está completamente em surto, caminhando pela rua, feito mendigo, assim, fica completamente perdido, alheio a tudo que está acontecendo à sua volta, e ele passa na frente de um pub, acho que é, de um café, me corrijam, porque faz tantos anos que eu vi esse filme, mas essa cena me marcou. E lá dentro tem um piano, e ele é músico. E ele toca piano maravilhosamente bem. Tem esquizofrenia, perde contato com a realidade, mas ele toca piano muito bem, porque a pessoa não fica com todas as suas funções cerebrais prejudicadas, só uma parte. Ele entra lá e algumas pessoas até debocham dele, porque ele senta ao piano e as pessoas debocham, toca aí, não sei o quê. E ele começa a tocar maravilhosamente bem, fica todo mundo boquiaberto, assim, como é que aquela pessoa que está completamente fora da casinha chega aqui e toca piano, né, um instrumento complexo. Então, a gente vê assim, a tomada de consciência dá para a gente pensar também por aí, que pode ser mais ou menos rápida conforme o nosso livre-arbítrio, independente do quadro que se apresente, né, da perturbação mental ser mais ou menos grave. Mas é claro que, no momento que a pessoa está em surto, aquilo vai estar provocando um registro na sua experiência enquanto espírito. Mas não é naquele momento que a pessoa vai estar fazendo consciência, provavelmente vai ser depois. Queria abordar uma questão, não tem exatamente a ver, mas tem a ver. Eu sempre me ficava perguntando, né, porque tem a ver com o que ela comentou, qual é a vantagem para a evolução espiritual que está passando por determinada situação. E eu pensava assim, mas qual uma pessoa deficiente vegetativa que ela não tem quase que a menor assim, consciência dessa realidade? Eu pensava assim, não, para os outros eu até entendi, a família. E eu fiz numa casa espírita essa pergunta, mas vem cá, qual é o ganho dela? Eu disse assim, não, provavelmente esta pessoa tenha sido um suicida. Então, na verdade, ela está recuperando o seu perispírito. Então, aí eu digo, não, realmente, então tem um sentido isso, porque ela ficou tão abalada que ela precisa, que ela não iria vir uma pessoa, aí ela vai evolutivamente, vai vindo de repente com síndrome de Down, e assim vai, né? Então, seria
a evolução desse espírito, né? E claro que quem está à volta dela são pessoas que vão auxiliá-la, né? Então isso para mim foi muito esclarecedor. Eu quis colocar aqui porque a colega falou da evolução. Tá. Achei ótima essa contribuição, porque, claro, quando a gente consegue conhecer um pouquinho mais da realidade daquele indivíduo que está ali, fica mais fácil da gente entender a razão daquele processo, onde é que se dá a consciência daquela pessoa, como é que ela está progredindo através daquilo, né? E quando uma pessoa está num quadro vegetativo, tu desse um exemplo assim, né? A pessoa também não está tendo consciência, mas às vezes tem consciência. E, às vezes, quando tem consciência, também é uma maneira de poder reconhecer o quanto a vida interior é rica e quantas capacidades mentais e emocionais estão ali intactas, por mais que o corpo esteja vegetativo. E aí a gente tem também o exemplo daquele palestrante conhecido como Gigante Deitado, vocês lembram? Que ele fazia palestras deitado, completo, com uma deficiência grande assim, em todas as partes do corpo, e um espírito que fazia uso da sua capacidade mental, muito. Uma vez, a gente acompanhou também uma senhora com mal de Parkinson, num estado bastante avançado, bastante grave, e ela estava bastante revoltada com a condição dela. No entanto, aquela condição, vejam que interessante e que benéfico, colocava ela numa situação em que ela precisava do apoio dos outros, trabalhando a humildade, poder se permitir ser ajudada pelo outro, né, dos outros poderem estar cuidando dela, e ela também, através daquela dificuldade no corpo físico, tendo que olhar para o seu mundo interno. Porque não dá mais para ter o controle nem das mãos. A perda de controle, o poder abrir mão do controle e permitir que Deus controle a nossa vida, que poder abrir... É um trabalho de humildade muito grande. Né, muito dolorido, porque nós estamos muito presos no materialismo. É difícil da gente ver as coisas pela visão espiritual, enquanto uma necessidade do espírito de estar se despojando de tudo isso. O filme da Nise também mostra bem assim como algumas intervenções, principalmente por meio da arte, né, ajuda a organizar um pouco a pessoa e trabalhar mais o lado saudável nela, né? Se aproveitar mais à medida que ela consegue canalizar essas dificuldades, né? Eu acho um trabalho maravilhoso, Denise. Sim, o quanto a arte e tantas outras ferramentas se apresentam para essa possibilidade do espírito se expressar e se enxergar de uma outra maneira, né? Então, a visão que a gente vai pegar da psicologia da Joana de Ângeles é justamente uma visão muito otimista da vida, de não enxergar essas provas como uma coisa ruim, penosa, e do quanto a gente pode extrair de cada situação uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Se a gente está numa condição onde o corpo não responde, onde não, uma deficiência, ou não pode caminhar, ou não pode se mexer, a vida mental ela é muito rica. Tantas vezes a gente não tem ocasião, não tem tempo, não tem oportunidade de poder meditar e descobrir todos esses potenciais que ficam adormecidos na nossa alma. Às vezes é quando a gente vai estar numa condição vegetativa, por exemplo, que a gente vai ter tempo de estar na cama, podendo exercitar isso. Mas aí, ao invés de exercitar isso, a gente fica lá praguejando mentalmente, reclamando com raiva do médico, da enfermagem, dos familiares, que não fazem as coisas como eu quero, que não me dão as coisas na hora que eu quero. Então, eu estou lá tendo que aceitar que os outros me deem na hora que eles podem dar, e trabalhando uma série de questões do meu ego que não teriam ocasião de ser trabalhadas se não fosse assim. Muitas vezes a gente tem o pleno uso de todo equipamento físico e mental, mas aí presos nas correrias do dia a dia, a gente não tem tempo de se dedicar a isso, e aí a gente pode discorrer, né, largamente sobre toda essa série de provações, de desafios que se apresentam. Ajuda a pensar um pouco dessa maneira? O que vocês acham? Podem dizer, se a dúvida persiste, vamos tentar pensar juntos para enxergar uma solução, uma resposta. Quer fazer a pergunta no microfone? O delírio é do campo das ideias, é uma crença distorcida, uma crença fixa, e a alucinação é uma alteração da percepção.
É uma alteração da visão, da audição. Entende? Então, aqui é um pensamento, é uma ideia distorcida. E aqui é uma alteração perceptiva. Essa que é a diferença. E nesses transtornos, em geral, a gente tem a presença das duas coisas. Às vezes, a gente tem quadros onde tem a presença de delírios, mas não tem a presença de alucinações. Às vezes tem. Então, a gente vai ter... A própria esquizofrenia ela tem um espectro muito amplo. Então, tem muitos tipos de esquizofrenia diferentes. Mas, em geral, esses transtornos eles vão ter esse quadro. Assim, sempre vai ter a presença desse tipo de desorganização das funções mentais. Aquele caso do rapaz lá de São Paulo, que no fim morreu, né, em função da ação da polícia, e que está sendo enquadrado como uma situação de psicose, né? Foi um quadro psicótico, eles relataram assim. Que ele usou as facas, atirou nos policiais, e os policiais daí o mataram. Eu não conheço o caso. Ele, dentro de um surto psicótico, atacou os policiais, é isso? Vocês conhecem o caso? Ele está dando notícia agora. Hoje, meio-dia, estava dando no jornal. Foi mais ou menos isso. Ele entrou em surto dentro do restaurante, chamaram a polícia chegou, só que... Às vezes é por uso de substâncias químicas, né? Porque podem desencadear maconha, uso contínuo, cada vez mais, até porque mesmo uma droga que consideram light, que nem a maconha, que não é, né? Ela tem bastante, tem um monte de coisa hoje em dia na visão e que tem essa possibilidade de desencadear transtornos psicóticos, inclusive esquizofrenia. Sim. Bem importante teres lembrado disso, porque a gente sempre precisa fazer um diferencial porque a pessoa, por uso de substâncias, primeiro, isso que a colega falou, né? O uso de substâncias pode desencadear, a maconha, inclusive, pode desencadear o aparecimento de uma esquizofrenia e do transtorno bipolar também. Mas, além disso, quando a pessoa está fez o uso de alguma substância alucinógena, por exemplo, a pessoa pode apresentar esse quadro todo aqui, mas, cessado o efeito da substância, tendo a substância saído do organismo, isso cessa. Então, é diferente de um quadro de uma doença mental, do transtorno psicótico. Mas, então, realmente, né, não sei, esse caso, por exemplo, a pessoa poderia estar sob efeito de substância, poderia ser um doente mental que estava em surto. Como eu não acompanhei, fica um pouco difícil, mas realmente uma pena, porque de repente a pessoa começou a se manifestar de uma maneira agressiva e os policiais acabaram se precipitando nessa ação, né? O comportamento, não, mas o comportamento motor desorganizado é mais no sentido assim, por exemplo, de uma catatonia, que a pessoa fica completamente parada, ou começa a fazer movimentos para o nada, né? Mas é diferente dele mirar facas para acertar em alguém, foi isso que ele fez? Aí está mais relacionado, talvez, com um pensamento delirante. Eu me lembro... um caso que eu citei agora, que foi de uma pessoa internada, uma pessoa internada no IPF, Instituto Psiquiátrico Forense, por onde eu passei também, fazendo estágio, e era um senhor de idade, assim, e ele tinha matado uma pessoa porque ele, por anos, tinha um delírio paranoide que aquela pessoa estava querendo matar ele. Então, um delírio persecutório, provavelmente de coisas dele, do passado espiritual. Eu sei que eu tenho culpa por alguma coisa, então tem alguém querendo me pegar. E começa a projetar nos outros. E para se defender, ele acabou cometendo um homicídio, foi preso, mas era um doente mental. Então, essas são situações que se tornam perigosas. Os doentes mentais não são pessoas perigosas, tem essas situações em que sim, né, específicas de alguns transtornos mais graves. Outros, mediante tratamento, as coisas ficam mais controladas. Então, vamos ver o que vai aparecer nos noticiários a respeito desse rapaz, né?
Então, nós nos encaminhamos para o encerramento do nosso encontro de hoje, agradecendo a presença de todos